Aleluia. Glória a Deus, aleluias e aleluias. Cumprimento a Santa Amada Igreja com a paz do Senhor. Amém. Nessa casa tem que ter felicidade. Nessa casa tem que ter amor, tem que ter esperança, renovação, restauração. Essa noite é noite profética, igreja. Então levante as mãos ao céu e adore, 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 adore esse Deus, igreja. Porque Deus é tudo em nossas vidas. No meio das lutas, das aflições, no meio da dificuldade, no meio daquilo que nós passamos, Ele sempre está conosco. Às vezes nós desistimos parando, mas Ele nunca para e desista de nós. Amém? Eu quero agradecer também ao pastor Rick, agradecer todo o ministério que nos apoia, agradecer também aquele Supremo que está lá em cima, o Deus superior, aquele que nos guarda e nos protege. Amém? Gostaria que os irmãos também agradecer a minha filha que está aqui, junto com o meu genro, a minha esposa e toda a minha família. Ainda falta algum, mas Deus está no controle de tudo. Amém? Vou ler para os irmãos Jó 42, 10. Jó 42, 10. Quando os irmãos estão achando, eu vou orar. Soberano eterno Pai, nessa noite, Pai, te agradeço por estar aqui, Pai. Me usa como Tu quiseste, Pai. Que eu diminua e Tu cresça, Pai. Que eu desapareça e Tu apareça. Porque a única estrela que tem que brilhar é o nosso Deus. Amém, igreja? Posso ler? Amém. E a palavra vem nos falando, 42, 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, condorava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Tudo enquanto Jó possuía, Deus proveu na vida de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Que a amada igreja possa sentar adorando esse Deus maravilhoso. Nessa noite, igreja, quando nós falamos desse homem, Jó, homem honrado, homem sincero, homem temente a Deus, homem que desviava-se do mal, nós podemos observar que esse homem, ele passou por um grande processo na vida dele, onde a dificuldade, onde as tribulações, onde esse homem viveu tanta dificuldade, mas jamais ele desistiu do amor de Deus, jamais ele falou mal do nosso Deus, ele jamais negou o nosso Deus. Jó, em capítulo 1, ele vem nos falando quem é Jó. Jó é um homem, igreja, sincero, honrado, homem temente a Deus, homem que desviava-se do mal. Às vezes em nossas vidas vivemos um processo. Quantos processos a gente vive na vida, igreja? Quantas lutas nós passamos na vida? Se nós observar Jó, são pequenas coisas que nós passamos. Jó, ele passou por um processo, ele viveu um processo, e se nós observar processo, é difícil, igreja. Passar por um processo é muito difícil. Viver um processo é muito difícil. Ainda mais, nós viver um processo e não aguentar esse processo é mais difícil. É doloroso nós passarmos por essa dificuldade. É doloroso nós viver em situações onde eu e você achamos que tudo está perdido. Mas em Jó, ele não desistiu. Pois veio a luta, veio a dificuldade, mas ele não desistiu. Ele não blasfemou contra Deus. Ele viveu o processo, mas ele adorou, ele aclamou esse Deus. Em capítulo 2, vem falando das riquezas de Jó.
Jó era muito rico, Jó tinha muitas propriedades, Jó tinha muitos gados, Jó tinha prosperidade. Jó, na vida dele, igreja, muitos terrenos, muitas propriedades. Jó era como se fosse hoje um grande empresário, um grande agricultor. Se hoje nesse mundo, hoje, agora, ele seria muito conhecido, igreja, porque ele tinha muitos bens, mas tudo que deste era Deus, tudo que ele tem é porque Deus proveu na vida de Jó. Mas nós entendemos nessa noite, mas por que Jó passou por esse processo? Porque Jó passou por tantas provações. Eu vou falar para você, porque atrás de um grande processo existe um propósito de Deus na nossa vida. Eu vou falar de novo, igreja, existe um processo sim, mas Deus lá na frente, Ele vai te dar a grande vitória de nossas vidas. Por isso a nova igreja, grande busca esse Deus. É nessa noite, igreja, que Satanás vai sair correndo. É nessa noite, igreja, que você vai sentir o mover de Deus na sua vida e na minha vida. Nós possamos entender também, igreja, que esse homem maravilhoso, esse Deus que provém da sua vida, esse Deus que faz, igreja, mover, esse Deus que transforma a vida. Jó, esse homem, igreja, se nós observar a luta de Jó, se nós parar e entender o processo que Jó vive, lá no começo vem falando que Jó, igreja, Jó, ele estava vivendo esse processo. Mas vamos começar no começo, como Jó, igreja. Deus fala que lá nos confins dos céus teve uma reunião nos céus, e todos os irmãos se reuniram. Quando nós falamos irmãos, é os anjos se reuniam, e Satanás também estava lá. Eu pergunto e você pergunta nessa noite, mas por que Satanás se encontrava no meio dos anjos? Porque lá no céu fala que vai ter, lá no céu não vai ter morte, não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter amargura, não vai ter ranger de dente. Mas eu vou explicar para você porque Satanás se encontrava no meio dos anjos. Porque Satanás era um anjo, porque caído, mas é um anjo, sofrido, mas é um anjo, destruído, mas é um anjo, porque ele, igreja, era um anjo e ainda continua. Por quê, igreja? Porque vivendo naquele momento, Satanás, ele era o braço direito de Deus naquela época. Se nós entendermos e compreendermos que naquela época ele era Lúcifer significa luz. Então falavam que ele era bonito, ele era lindo, mas ele viveu, igreja, achando que era maior do que Deus. Ele queria subir a uma cadeira a mais que Deus, e ele caiu. Porque o maior que nós temos é o Deus superior. O maior que nós temos é aquele, igreja, que está sentado no trono, com as mãos estendidas sobre a sua vida. É só Ele, igreja. Por isso que Satanás estava no meio dos anjos. E Deus olhava para Satanás e perguntava: de onde vens? E ele falava: dos confins das terras, e rodeando por ela. E nós entendemos, igreja, que Deus olhou e falou: tu observasse lá na terra o meu servo Jó, homem honrado, homem correto, temente a mim, e se desviava-se do mal. Satanás logo falou para Deus: sim, observei esse servo Jó, ele sim é temente a ti, ele sim, ele fazia tudo que ele quisesse, mas na presença de Deus, igreja. E nós entendemos também nessa noite porque nós, quando andamos na presença de Deus, quando nós vivemos no propósito de Deus, Deus sempre está nos dando bênçãos sem medida em nossas vidas. E Satanás falou: deixe tudo a Jó, tudo que eles têm, tudo que ele tem, tu deixe, propriedade, gados, vidas boas, famílias abençoadas, tu deixa ele.
E Satanás fala com Deus: estenda a mão sobre ele, estenda a mão sobre ele, e tu verás que ele vai te negar, e tu verás que ele vai blasfemar contra você. E Deus permitiu que Satanás tocasse, mas não tocasse em Jó. E Satanás foi, igreja, como ele destrói tudo, como ele acaba com tudo em segundos. Ele acaba com tudo, ele acaba com a nossa vida, ele acaba com o nosso lar, ele acaba com a nossa família, com o nosso emprego. Ele destrói tudo, igreja. Basta uma brecha, basta ele achar uma brecha em nossas vidas, que ele entra, e ali ele destrói tudo, igreja. Ele destrói a nossa fé, o nosso amor, o nosso desejo de viver. Porque quantas pessoas, igrejas, se destroem, quantas pessoas entram no meio das drogas, porque há brecha ali, igreja. E Satanás, igreja, destruiu tudo que Jó tinha, acabou com os seus gados, acabou com tudo que ele tinha. Veio um raio, um fogo do céu, e matou as suas ovelhas e os pastores que ali pastoreavam as suas ovelhas. E sempre tinha uma igreja que ia lá e falava com Jó, mas Jó estava ali firme. Ele não questionou em nenhum momento, ele não blasfemou em nenhum momento, ele ficou firme, igreja. Será que nós aguentamos suportar essa dor? Será que nós suportamos isso que Jó está passando? Mas, igreja, ele acabando com tudo, Jó continuava firme na presença. E Satanás foi naquilo que ele mais amava: os seus 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Veio um vento, igreja, e destruiu aquela casa onde estavam os seus 10 filhos, e todos morreram ali. E vieram falar com Jó. Eu entendo, você também deve entender, quando nossos filhos se machucam, quando nossos filhos estão doentes, nós sofremos muito. E como esse homem está ali firme, ainda continua, igreja. Muitos pais estão passando o processo de Jó, mas nós não conseguimos suportar um pouquinho o que Jó passou. Nós não conseguimos viver um pouquinho o que Jó viveu, igreja, porque foi muito grande. Esse processo que Jó viveu é muito grande, igreja. Nós vemos que ele perdeu tudo e perdeu os seus filhos. Mas Jó, igreja, ele cai ao chão de joelho, rasga as suas vestes, olha para o céu e fala, igreja: nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Igreja do Senhor, essa palavra é tão grande, ela penetra dentro do nosso coração quando ele fala isso. Porque a igreja, tudo que ele perdeu, para ele não se importava. Ele simplesmente, igreja, ele se ajoelhou, ele clamou, ele buscou. É isso que nós precisamos entender. Porque no meio de um processo, de uma luta, de uma dificuldade, nós saímos, nós paramos, nós desistimos, nós não queremos mais. Um machucado no nosso dedo, um emprego que nós perdemos, nós falamos: Deus não está conosco, Ele não vive em nós, porque eu vivo esse processo, essa luta, essa dificuldade. Igreja do Senhor, é momento de pensar o que Jó passou, o que Jó viveu, por muitas perdas, igreja. E Satanás estava ali olhando e falando, com o comportamento ele falou: como isso não me aguenta? Mas Satanás não aguenta, ele vai de novo aos céus. Naquele reunião de novo ele fala com Deus: ele não te negou, mas deixa, estenda suas mãos de novo e deixa eu tocar na saúde de Jó, porque agora ele vai te negar, porque na saúde ele vai parar, porque na saúde ele não vai fazer nada. E Deus de novo permite a ele
que vai e toca em Jó. Pode tocar em Jó, mas não toca na vida dele, porque ele é meu. Ele é servo meu. Ele pode estar passando um processo, mas ele é meu. Deus, igreja, pode estar no meio das drogas, no meio da dificuldade, ele é seu ainda, igreja. Muito acha que nós perdemos o amor? Não, igreja. É nós que perdemos amor. É nós que desistimos, é nós que paramos, é nós que largamos tudo. Mas Jó estava ali firme. Mas Jó não sabia que Satanás ia de novo. Ia de novo, igreja. E ali ele jogou em Jó uma chaga de doença, igreja, da cabeça aos pés, grandes feridas, grandes machucados, sofrimento, dor, as feridas abertas. É como nossas feridas em nossos corações, os nossos erros, nossas falhas. Quando nós achamos que tudo está perdido, mas aquele homem, igreja, ficou ainda firme, com aquelas feridas, aqueles machucados. Igreja, hoje é noite de nós repensar o que nós estamos fazendo, o que nós estamos vivendo, o que está acontecendo. Muitas e muitas destruições, muitas e muitas mortes, muitas famílias destruídas, muitos amores fracassados, muitos homens e mulheres parando, muitas igrejas se fechando, porque o amor está secando, a tristeza está tomando conta desse povo, a ganância está corrompendo esse povo. O povo não ora, não clama, não busca mais, porque o poder está subindo a sua mente, o dinheiro está falando mais do que Deus está falando. Pessoas estão querendo subir mais do que Deus, pessoas estão querendo ser maior do que Deus. Não é, igreja? Nós temos que entender nessa noite: larga o seu eu, busca Deus, larga as fadigas da vida, larga, igreja, a escuridão que está assombrando a sua vida, larga, igreja, aquilo que está acabando com a sua família, larga tudo. Porque quando você busca Ele, quando você ora a Ele, quando você entrega de coração e de alma a Ele, Ele te dá tudo em dobro. Ele te recompensa. Porque cada lágrima que rola na nossa face, em nossas vidas, ela não cai, porque Ele está ali com as mãos estendidas sobre a sua vida. Glória a Deus. Essa noite, igreja, é noite do Senhor. É noite de nós se abraçar uns aos outros e aclamar esse Deus. É noite de nós largar o nosso eu, o nosso ego, e sentir a presença dEle a cada momento. Porque o Espírito Santo, Ele plana sobre a vida de cada um. Se a luta vier, louve. Se a tristeza chegar, clame. Se você está perdendo aquilo que você mais ama, adora a Ele, busca Ele, clama a Ele. Porque nessa noite, igreja, está caindo por terra Satanás, está caindo por terra aquilo que Ele quer destruir na sua vida. Aleluia, glória a Deus, Santo. Aí Jó, todo ferido, machucado, Jó senta na cinza, pega um caco de telha, raspa as feridas, os machucados que ali estavam machucando, estava ferido, estava doendo. Mas Jó ainda não negou Jesus, ele não vai negar, porque ele ama, ele adora, ele clama, ele busca. Sua esposa, seu maior amor, chega em Jó e fala: homem, tu está destruído, está machucado, a sua vida não vale mais. Irmãos do Senhor, aquilo que Ele mais ama, a sua esposa, ela estava pedindo a Ele, esse Deus, nega Ele e morra. Igreja do Senhor, Ele vira uma louca. Eu jamais vou negar esse Deus, porque o que Ele me deixa, o que Ele vai me dar, é muito maior do que eu perdi.
perdi é a presença dele em minha vida. Senhor, nessa noite, igreja do Senhor, tem momentos que nós temos que parar, tem momentos que nós temos que meditar, porque eu estou na presença, eu estou vivendo, eu busco a todo momento a presença de Deus, eu amo, eu adoro, eu clamo, mas porque eu cristão, eu sou crente, eu sou que vivo na presença, estou passando pela luta. É como no começo falou, igreja, vive esse processo, mas vida firme, erga a sua cabeça, continua adorando, continua clamando, porque a luta vai vir sim, a luta vai vir, a dificuldade vai vir. Às vezes seu ministério vai fracassar, você acha que está tudo bem. Não, igreja, não é que está fracassado, a sua fé está fracassada, a sua presença de Deus na sua vida está fracassada, é isso. Às vezes nós colocamos pessoas e erros que nós mesmos cometemos. Às vezes, igreja, um erro da vida é isso, nós julgamos os outros, mas esquecer que nós também erramos, nós também nos enfraquecemos. Às vezes você larga tão lindo, você louva, clama, busca, você tem a palavra, você é um grande pregador, um pastor, um membro da igreja, um diácono, diaconisa, e você larga tudo que Deus te deu de presente, que Deus te deu de amor, por menos coisas você larga. É momento de pensar, porque Jó, igreja, ele nessa luta que ele viveu, nesse processo que ele passou, ele não negou, ele não prosperou. Seus amigos chegaram, olharam, viram Jó, choraram, ficaram 7 dias. No 7º dia ele falou com ele, achando que ele tinha pecado. Não, e ele falou que não. Mas o vento, igreja, em um redemoinho, Deus fala com Jó, e Deus dá tudo em dobro, Jó, sua família, seus filhos. É isso que nós temos que pensar. A perda vai vir, mas Deus vai te dar em dobro. A luta vai vir, Deus vai te mostrar o caminho. Às vezes você vai andar no meio do deserto, e lá na frente tem uma pessoa te esperando. Às vezes no meio da escuridão, só uma luz, que é Jesus, que vai te dar e vai te conduzir no caminho. E nessa noite, igreja, aproveita a oportunidade, aproveite a grandeza desse Deus, aproveita a cada momento, a cada segundo da sua vida. Aí estou machucado, como eu vou entrar dentro de uma igreja machucado? A palavra fala: venha a mim os cansados, os oprimidos, mas venha da maneira que você venha que aqui vai ser transformado. Aqui tem Deus te esperando, aqui tem a esperança de um coração replantado e renovado. O oleiro, igreja, ele faz um vaso, às vezes ele está rachado, ele conserta, mas ele, se não tem jeito, ele faz de novo. Ele pega aquele mesmo barro e ele restaura de novo. É como você um dia chegou aqui baixo, caído, machucado, e hoje você tem um grande ministério, o adorar a Deus, ao clamar a Deus, a buscar a Deus. Fique com essa palavra, igreja. Acredite, cada dia é um dia diferente, cada dia é um processo na vida, cada dia Deus está trabalhando na sua vida, cada dia busca Ele. Não esqueça dele, ame Ele, adore Ele, porque Deus é todo poderoso. Amém? A igreja aplaude esse Deus. Aplaude Ele, Deus. Eu agradeço a minha vida,